segurança no Estado. Marcelo Nilo, eleito quarta vez presidente da Assembleia. Bom dia. Bom dia, Varela. Para mim é um prazer enorme voltar ao seu programa. Fui eleito na última sexta-feira por uma deferência dos pares, pela quarta vez consecutiva presidente da Assembleia. Para mim é um prazer, uma honra muito grande. Dos 63 deputados, quantos votos você teve? Votaram 62, eu tive 61, ou seja, só teve um voto em branco. Votação secreta. Você votou em você mesmo? Votei sim. Eu acredito no meu projeto. Marcelo Nilo, como é que faz para pressionar? Porque o Poder Legislativo tem esse poder de fiscalizar e de cobrar do Executivo. Como melhorar a segurança no Estado? Ora, Varela, na realidade é o seguinte, o governador Jacques Wagner, ele tem feito o possível no sentido de equipar a Polícia Militar no combate à criminalidade. Ele deu o aumento da HAP4 e HAP5, ou seja, melhorou o salário dos policiais, inclusive era um compromisso de governos anteriores. A semana passada ele entregou 500 viaturas, 31 mil equipamentos para a Polícia Militar. Já contratou 11 mil policiais, mas quando você contrata 11, 5 mil se aposentam. Ou seja, tem, salvo engano, 34 mil policiais. Se você perguntar, precisa mais? Precisa. Agora, você tem a lei de responsabilidade fiscal, Valéria. Se os deputados federais, se o Congresso não modificar essa lei de responsabilidade fiscal, os governos não podem ultrapassar 54% da receita com o servidor público. Ou seja, se passar de 54%, tem as contas rejeitadas. E o governador está no limite, já no limite, para a contratação dos servidores. É óbvio, essa peste social chamada crack, que enraizou na Bahia, tem aumentado a criminalidade. Agora, você vê o seguinte, o mês de janeiro, por exemplo, reduziu uma redução muito boa com relação aos homicídios. Mas, infelizmente, os assaltos a bancos aumentaram. Você vê o caso aí na Margosa. 578 automóveis foram roubados em janeiro em Salvador. Só em Salvador. Pra você ter ideia, a Conquista é uma cidade que é a segunda ou terceira cidade da Bahia, em população, né? Tem quase 300 mil habitantes. 2 carros são roubados por dia. Realmente, eu acho que o governador ele tem dado prioridade à educação, saúde e segurança pública. Realmente, nosso problema hoje é a segurança pública. São 417 municípios. Só você ter a ideia, Varela, como é difícil também administrar. A Bahia é o 25º pior per capita fiscal do país. Ou seja... Traduza para o povo isso aí. O orçamento da Bahia são 30 bilhões para uma população... Vocês aprovaram agora 35, não foi? Mas quando vai... Mas não arrecada. Não arrecada. Então vamos ser 35, vamos colocar o máximo, 35 bilhões. Pronto. Para uma população de 14 milhões. O Rio de Janeiro tem um orçamento de 80 bilhões para uma população de 16 milhões. E ainda vem o governo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo querer os royalties só para eles. Era uma oportunidade de nós dividirmos o bolo. Mas, infelizmente, por condição técnica, a presidente Dilma Rousseff vetou. E os deputados federais têm de derrubar esse veto, porque é inaceitável uma Bahia que teve a pior seca dos últimos 55 anos, o ano passado. Calamitosa. A seca na Bahia, calamidade. Eu tenho conhecimento, você também, que é homem do conhece bem o Estado, sabe o que nós estamos falando. Se o governador não concluir, que provavelmente conclui a próxima semana, a adutora do São Francisco para Irecê, vai ter calamidade na região. Se o governador não fizesse a adutora do Algodão, ia ter calamidade na reunião do Guanabi. Se o governador não fizesse o Tucano Sul, nós íamos ter calamidade no Nordeste. Se o governador não fizesse Pedras Altas em Capim Grosso, nós íamos ter calamidade naquela região, ou seja, a seca realmente terrível. Então, voltando ao caso da Receita, Varela, além de termos, repito, 80 bilhões para 17 milhões no Rio, nós somos 35 para 14 na Bahia. Nós somos um estado com 417 municípios extenso, com uma seca, e ainda, o que é pior, os royalties, que são a maneira de distribuir a renda para os estados, principalmente nordestinos. É justo. É uma coisa inaceitável, inacreditável. O petróleo não é do Rio. O petróleo é do Brasil. Está a 300 milhas da costa. Com certeza. Então, Varela, eu diria a você o seguinte, se nós não aumentarmos a receita na Bahia, você está vendo o secretário de Saúde, o que ele explicou. É um grande secretário, foi secretário de Estado, com certeza vai fazer um bom trabalho na Prefeitura. A situação da Prefeitura de Salvador é calamidade. Eu estive ontem em Feira de Santana, o prefeito Zé Ronaldo me disse que a situação de Feira de Santana também é calamidade. Ou seja, a Bahia é um estado extenso, semiárido, e a receita
não está à altura das suas despesas. Se nós não modificarmos, nós não fizermos uma reforma tributária, não dividirmos o bolo no Brasil, os estados nordestinos continuarão sofrendo. E as prefeituras que recebem a pancada maior, porque fica com 15% de tudo que está sendo arrecadado. Aliás, é um absurdo. Eu pago no dia 25 o PIS, o COFINS e o FIM Social. Os estados brasileiros não pegam um centavo desse dinheiro. Vai tudo para o cofre da dona Dilma. Quer dizer, 60% desse imposto que é pago no Brasil fica na União. Olha, se nós não 15% para as prefeituras e parece que 25%, 30% para os estados. Se nós não fizermos a reforma tributária urgente, e aí nós cobramos dos senadores e dos deputados federais, nós teremos grandes dificuldades nas gestões dos governos dos estados e nas prefeituras. As prefeituras da Bahia, eu diria 90% estão falidas. E quando uma prefeitura está falida, as dificuldades para os municípios são terríveis. Você, Varela, que é uma pessoa que conversa com o povo, sabe que no interior do estado, com essa seca, eu vi prefeito fechando a prefeitura para correr. E o povo morrendo de fome. E o povo morrendo de fome, morrendo de sede. Sede e fome. Você imagina, Varela, uma seca dessa há 55 anos atrás, com a estrutura que nós temos hoje, quanto nós nos sofrimos naquela época. Eu sou do sertão, eu sou da cidade de Antas. Vim aqui estudar em Salvador e... Você já é deputado quantos mandatos? 6 mandatos, Varela. 6. E 4 na presidência agora. Né? É um fato inédito, mas para mim é muita honra. Você se acha preparado para se lançar candidato a governador da Bahia? Acho sim. Está preparado? Vou explicar Por quê? rápido. Primeiro é o seguinte, eu sou um homem da roça, conheço o sofrimento do povo, vim estudar em Salvador, me formei em engenharia, entrei na Embasa como estagiário e saí como presidente, 6 vezes deputado estadual. Eu sou um deputado na história da Bahia, ficou 16 anos na oposição, 4 vezes presidente da Assembleia, fui governador interino, sentei naquela cadeira, ela é muito gostosa, ela é muito E poderosa. aquele carrinho com a bandeirinha dele? Estou com saudade dela. Mas o Otto Alencar, que é o vice, não viaja para eu poder assumir. Ele fica aqui. O Otto é outro nome forte para governar a Bahia. Está preparado também. Agora, eu quero ser governador, Varela. Primeiro que não passa só pela minha cabeça. O governador Jacques Wagner disse recentemente numa entrevista, ele citou 5, 6 nomes, e entre esses nomes citou o meu. Ou seja, não passa apenas pela minha cabeça. Já passa, inclusive, pela cabeça também do governador. É óbvio que o PT tem a preferência. Mas, vem cá, quando ele saiu, que você assumiu, a caneta tinha tinta? Não. Deram a caneta vazia, não? Eu autorizei muito, eu determinei muito, mas eles não cumpriam. Olha, vice não é. Por isso que eu jamais querer ser vice não compensa não. Eu quero ser governador. Deu o titular, sai da caneta sem tinta. Varela, você sabe que eu quero ser governador? Porque eu gosto de servir. O homem público só é feliz quando pode servir o próximo. Eu gosto de servir a sociedade. Quando eu durmo, que eu boto a cabeça no travesseiro, Varela, que eu servi uma comunidade, um cidadão, a cidade, eu fico feliz. Eu gosto de servir, eu sou homem público. Eu larguei minha vida de engenheiro civil para me dedicar à vida pública. Eu estou preparado politicamente, viajo muito com o governador, converso muito com o governador, estou estudando os problemas da Bahia, estou me preparando para ser governador. Eu sei que é como se fosse subir um edifício de 200 andares. Você hoje está aqui, eu quero registrar aqui, estava me lembrando e conversando com o diretor da Itapuã, que quando o então candidato a governador José Serra veio aqui nesse programa, me disse que foi o apresentador que tem o maior controle do seu programa. Então você, para chegar aqui, comeu muita poeira, comeu muito sal. Então eu quero ser governador porque é o seguinte, eu sempre disse o seguinte, todas as vezes que eu acordo, eu quero subir mais um degrau. E o cidadão tem de ser assim, sem passar por cima de ninguém. Se eu estou sentado na segunda cadeira mais importante do Estado, cadeira de presidente do poder, eu quero subir mais um degrau, eu quero ser governador. Agora, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Meu candidato a governador é o candidato do governador Jacques Wagner. Se ele escolher Marcelo Lilo, você pode ter certeza que eu vou conversar com o povo da Bahia, porque eu estou preparado política e administrativamente para ser governador do nosso estado. Obrigado pela presença ao vivo. Obrigado a você, Varela.